Florentino vai te demitir. Escute o que eu estou te dizendo. Essa treta entre Simeone e Vini foi boa demais. A provocação faz parte sem dúvidas, mas o fato é que mais uma vez o Vinícius não foi bem e isso já vem de tempo. Que o Madrid do Xabi Alonso não é constante, todo mundo já sabe, mas na parte da frente, se você olha pro Mbappé, não tem do que reclamar. Rodrigo com mais chances parece que melhorou e até o Gonçalo Garcia tem aproveitado suas oportunidades, enquanto o Vini ao todo já acumula 19 jogos sem marcar um gol. É um número expressivo. Fora isso, não vem jogando bem, saindo cedo e causou problemas em relação ao seu salário. Dá pra dizer que a provocação do Simeone pode se tornar uma realidade? Talvez sim. Isso porque o Florentino no Real Madrid normalmente não se importa com o tamanho do jogador, o clube vem sempre em primeiro. Não importa a idolatria ou se você é o melhor jogador do mundo. E é sobre o Vini e alguns desses casos que a gente vai tentar entender hoje. E olha, o resultado desse jogo não transparece exatamente o que ele foi, o Atlético merecia ir pra final. Criou mais chances, teve mais posse de bola, finalizou mais, mas o Real teve poder do individual, seja no golaço do Valverde, que é um tipo de cobrança que a gente não vê todo dia, ou o gol do Rodrigo, que parece que voltou. Mas tá, o assunto do vídeo é o Vini, então deixa eu falar dele. Eu particularmente acho que a provocação do Simeone faz parte, não é tão comum assim a gente ver isso entre treinador e jogador, mas tudo bem. O único problema mesmo é o Vini cair nesse tipo de pilha e ele já tá desequilibrado, não é de hoje. Eu acho que dá pra dizer que desde que ele perdeu a bola de ouro, às vezes ele tem motivo e às vezes não. Tentando relacionar isso com outro momento, guardar as proporções, dá pra dizer que depois que o Baggio perdeu o pênalti na final da Copa, ele nunca mais foi o mesmo. E pra mim, esse momento de ruptura pro Vinícius foi a perda da bola de ouro. Não sei se é só na parte mental, até porque quando você assiste ele hoje, fisicamente já também não parece a mesma coisa e ele até disse isso, mas pode ser uma combinação dos dois. Olha, eu não sei se essa comparação faz tanto sentido, até porque o Vinícius Júnior é mais jovem, mas na minha cabeça ela faz, porque foi uma queda muito grande. É óbvio, ele teve bons momentos nesse meio do caminho e a mudança de comando com um técnico que claramente não gosta também atrapalha. E tem aquela também, né? Desde que assumiu a Virgínia foram 17 jogos, 0 gols e um pênalti perdido. Pode ser que a Tigrinho tá dando azar ou que tá cansando demais o nosso menino. Sabor verdadeiro! Sabor verdadeiro, velho! Não é bonito e ver? Tá, deixa eu trazer outra coisa. Um treinador precisando ganhar o jogo com 80 minutos vai tirar um dos melhores jogadores em campo? Não, isso pelo desempenho abaixo dele. Teve sim casos como o do Barcelona, que até ele merecia ter ficado, era um dos melhores em campo, mas na maior parte das vezes ele tem saído, foi até vaiado e foi merecido. E parece até que as coisas se inverteram. O Rodrigo, que todo mundo queria ver fora, quando teve sua chance, correspondeu e tá na frente dessa fila. Apesar do Real ser uma várzea, principalmente na parte defensiva, o Vini lá na frente também tá abaixo. São 19 jogos sem marcar, polêmicas fora do campo, e até quem defende ele na Espanha já tá começando a largar de mão. Claro que não dá pra defender 100% o Xabi Alonso, se jogar desse jeito que jogou contra o Atlético contra o Barcelona, vai tomar uma goleada. Mas sinceramente, se fosse pra confiar em alguém pra decidir esse jogo, não seria o Vinícius. Agora, dá pra dizer que a frase do Simeone faz sentido? Olha, historicamente, pode ser que sim. Vale ressaltar que o Camisa 7 tem contrato no Real Madrid até junho de 2027, mas ainda não alinhou um acordo com a diretoria para uma renovação. Existem divergências referentes a valores entre as partes, com o Vini acreditando merecer um salário maior. Mas é aquela regra, você ganha o quanto você entrega. E no Real Madrid, mais do que qualquer outro clube, não existe esse tipo de gratidão. Pode ser o fim da linha. Eu acho muito cedo pra dizer isso, é apenas uma fase ruim e ele ainda tem tempo pra se recuperar. Mas ele tem que ficar alerta porque se combinar essa queda com o fato dele não ter renovado dos moldes que o Real Madrid queria, pode ser que nessa próxima temporada ele já saia. E bom, voltando pra frase do Simeone, ele cita o Florentino e aqui nesse vídeo eu vou tentar trazer mais 4 nomes. Outras 4 vezes em que Florentino Pérez demitiu um jogador, por vezes que pode ter dado certo ou dado errado. O primeiro caso que vamos citar é o do Makelele, que em 2003 saiu do Real Madrid e foi pro Chelsea. Real Madrid dos Galácticos aqui, só que a saída do Makelele pode ter sido motivo desse time não ter dado tão certo assim. Até porque o francês era o ponto de equilíbrio, chegou em 2000, sempre um titular, ganhou Champions e fez 145 jogos com a camisa do Real. Mas saiu em 2003 para o Chelsea após não receber o aumento que ele queria. O Makelele é aqueles caras tipo o Kanté, tá ligado? Que carregava o piano no meio campo, às vezes não aparecia muito, mas sempre tava lá, sempre tava correndo e era muito intenso. E nesse caso, o Florentino errou feio, porque ele foi jogar muito no Chelsea. Errou também até no que ele falou. Sobre a venda na época, Florentino minimizou e soltou a seguinte aspa: jogadores mais jovens chegarão e vão fazer com que Makelele fosse esquecido. E se Florentino condenou o Makelele, o tempo o absolveu, porque o Real não teve encaixe. Porém, a realidade e o que eu acredito foi o que o próprio Makelele disse anos depois, que foi que prometeram um aumento pra ele, só que contrataram o Beckham. Com isso, ele se sentiu desprestigiado e assim ele decidiu que não ia renovar e ia pra Inglaterra. Hoje um tipo de erro que talvez o Florentino não cometa, ele preferiu as estrelas do que um mecanismo que funcionasse, e até por isso que os Galácticos não deram tão certo quanto se esperava. É aquela velha história, pra você ter mais de um craque no seu time, um deles vai ter que se sacrificar defensivamente, porque senão a intensidade e o balanço não vai ficar equilibrado. Até porque beleza, os Galácticos marcaram época, mas desde 2004, 2005 foram 6
6 edições seguidas sem passar das oitavas da Champions. Teve que ver o Barcelona do outro lado impressionante com o Ronaldinho, enquanto o Makelele no Chelsea levou 2 Premier Leagues. Virou um ídolo incontestável e provou que, nesse caso, o Florentino estava errado. O Real dos Galácticos teve sim seus momentos, mas ele deu mais errado do que certo se for fazer um balanço geral. Compensação, o Florentino continuou sendo um cara que não gosta de ser contrariado e sempre seguindo à risca o que ele acha do clube, e foi assim mais pra frente com o Di Maria, que após ganhar a Champions em 2014 acertou sua saída pro Manchester United, só que ele não queria ter saído. Na própria carta que ele fez ao deixar o Real Madrid, ele deixou claro que não tinha vontade de deixar o clube, mas que se sentiu desprestigiado pela diretoria merengue. Só que primeiro vamos tentar relembrar a carreira dele, o momento em que o Real Madrid ganhou a La Décima e como ele foi naquela temporada com apenas 26 anos, tinha muita lenha pra queimar. Na Champions ele foi o líder do Real de assistências com 6, e na La Liga foi o maior assistente com 18, sendo no total na temporada 35 participações em gols. Os jogadores que entregam esses números normalmente são os melhores. Só que aí começou as especulações dos possíveis motivos pra ele sair. Seja porque ele era feio demais pra jogar no Real, porque teria que disputar posição com o Bale nos anos seguintes, uma possível lesão na Copa do Mundo, mas pelo que diz o Pérez, foi porque ele pediu um salário de Cristiano Ronaldo. Óbvio que o dirigente bateu o pé e o argentino saiu, foi pro Manchester United. E pô, eu gostava muito do Di Maria, tá? Ele não deu certo no United, mas se ele tivesse ficado no Real Madrid, a carreira dele, que já é gigante, poderia ter sido até mais, porque ele ganharia várias Champions. O Florentino até disse que fez o melhor financeiramente possível pra tentar mantê-lo, pra um jogador que teve tantas contribuições em gols naquela temporada, mas ele acabou saindo mesmo assim, e chegou a dizer um ano depois que fez a escolha certa, porque o Real não ganhou mais nada depois que ele saiu. Talvez em um ano não tinha ganhado, mas depois foram 3 Champions seguidas. Dá pra dizer que o Florentino acertou aqui? Pra mim, 50-50, porque depois ele encontra o Rames, que faz uma primeira temporada muito boa e supre a ausência do Di Maria, e depois o Zidane emendou aquele time que foi campeão várias vezes, mas que o Di Maria poderia ter sido útil, isso ele poderia. E assim a gente segue, vamos pra polêmica saída do Casillas em 2015. Se fosse pra montar um 11 histórico do Real Madrid por idolatria, o camisa 1 seria o Iker Casillas, isso pra mim não tem dúvida. O jeito que ele saiu não foi o melhor, mas aqui talvez um ponto pra como as coisas funcionam no Real. O goleiro serviu 17 anos como titular, ganhou muitos títulos, mas já tinha se lesionado em 2013, tinha chegado o Keylor Navas, que parecia que teria uma longa história pela frente, tinha pressão interna, então fazia sentido a sua saída. Agora, se foi uma parada orquestrada e se teve desprestígio por parte do Florentino, a gente vai chegar lá. O que eu acho, tanto no caso do Makelele, que tinha 30 anos, quanto do Di Maria, que tinha 26, eles ainda tinham muito pra entregar, mas eles saíram por problemas com a diretoria. Já no caso do Casillas, ele tava em queda mesmo, só que o que pegou foi o jeito que ele saiu, da forma que ele saiu. Ele chorou na despedida e a torcida vaiou muito o Florentino Pérez, que chegou a dizer que a decisão de sair foi do goleiro e que ele queria que ele se aposentasse no clube. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, pelo menos não na opinião de todo mundo. Os próprios pais do Casillas chegaram a dizer que ele foi desprestigiado no clube e que sair pro Porto era sair do primeiro escalão. Exageraram também, né? Mas vamos continuar. Um movimento totalmente orquestrado por Pérez, segundo eles, e o próprio Casillas disse que o motivo de sua saída foi pelo ambiente, o que faz sentido nesse caso. E esse caso ainda piora, tá? Porque em 2021 vaza um áudio do Florentino de 2006 dizendo que o Casillas não era goleiro pro Real Madrid. Ou seja, talvez teve um problema ali sim. Ele chegou a se esclarecer dizendo que as frases foram tiradas de contexto, mas elas foram ditas, mesmo que muito tempo antes. Pra esse vídeo eu separei mais um nome, mas antes disso eu vou parar aqui pra pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tô voltando a produzir com mais frequência e fica ligado porque 2026 vai ser um ano bem longo por aqui. E pro último nome eu até poderia trazer o CR7, mas eu já fiz um vídeo inteiro só dedicado a ele com muito mais detalhe e falando muito mais sobre esse caso. Então aqui eu vou trazer outro cara. Trata-se de Sérgio Ramos, o último da nossa lista e talvez o maior dela também. O camisa 4 que fez de tudo pelo clube, fez gol em final de Champions mais de uma vez e foi o maior capitão que eu consigo lembrar. Juro pra você, quando eu penso em capitão e líder no Real Madrid, eu penso nele e eu acho bem difícil de você pensar em outro. E não é por menos também, foram 16 anos, 671 jogos, mais de 100 gols, o que é absurdo pensando que esse cara é zagueiro, tá? Não é normal. Entre alguns amarelos e vermelhos, um cara que marcou uma era e um dos maiores nomes que esse clube já teve, ganhando 4 Champions, mas em 2021 ele acabou não renovando e saiu sem uma despedida no estádio. Essa aqui é um pouco diferente. O que aconteceu nessa negociação foi que o Real queria mais um ano e o Sérgio Ramos queria mais 2 e ficou nesse impasse aí. O problema que o próprio Sérgio Ramos disse é que esse contrato novo teria data de validade e assim ele não renovou. O maior problema com o Sérgio Ramos foi o que veio depois, porque recentemente ele mostrou que ele tem uma mágoa com o Real Madrid que é absurda. Teve a comemoração no Monterrey em que ele ligou 2 vezes e foi rejeitado, que assim, se ele queria dizer que ele queria voltar, pra mim não faz sentido, então aqui eu até dou um ponto pra diretoria. Mas principalmente também a música Cibeles, que é muito boa inclusive, tá? Mas nela ele escancara a vontade que ele tinha de ficar e que ele foi obrigado a sair. Basicamente, ele diz na música que fez de tudo no clube, mas que não foi tratado igual, que não queria ter saído, mas pediram pra que ele saísse. E bom, o capítulo Sérgio Ramos em Madrid tinha chegado ao fim. Por um lado, essa política do Real é muito boa, não importa o tamanho do jogador, o clube sempre fica em primeiro. E quanto mais velho o jogador for ficando, a renovação acontece anualmente, o que é uma forma de nunca ter um contrato por gratidão, pensando no alto desempenho. Por outro lado, toda essa rigidez por vezes pode causar problemas com ídolos ou até com jogadores
que teriam até mais potencial, que queriam ficar no clube, mas que o clube não deu o que eles queriam. No caso do Vini, eu nem acho que ele vai sair, faz sentido a provocação do Simeone, mas ele tem que ficar alerta, até porque com o problema do contrato, como eu falei, e mais essa queda de rendimento, pode ser que alguma coisa aconteça no futuro. Mesmo ele vencendo 2 Champions, sendo identificado e sendo dos melhores do mundo por um longo período, se o Real sentir que chegou ao fim da linha pra ele, é porque vai ter chegado. E assim, parece uma crítica pro Florentino, mas não é não, porque ele sempre seguiu as convicções dele, o clube sempre foi acima dos jogadores. Talvez ele possa ter errado uma vez ou outra, mas no geral é uma política que funciona, isso não dá pra negar. No Real Madrid é assim, se você para de render, tem uma queda muito grande ou pede algo maior do que o clube entende que você vale, a tendência é que você seja convidado a se retirar, e se o Vini for seguindo essa linha, até o final da temporada, esse pode ser o caminho dele. Pro Florentino Pérez, o Real Madrid sempre estará acima, e caso ele decida se desfazer, ele vai.